Olá, sejam bem-vindos a uma jornada profunda por um dos eventos mais transformadores da história da humanidade, a morte de Jesus de Nazaré. Mais do que um pilar da fé cristã, este é um acontecimento complexo, repleto de intrigas políticas, conflitos religiosos e decisões que ecoam até hoje. Para entender verdadeiramente o que aconteceu naquelas horas cruciais em Jerusalém, precisamos ir além de uma única narrativa. Hoje, faremos algo diferente. Vamos analisar os eventos sob três óticas distintas: a do Império Romano, a do Sinédrio Judaico e a dos seguidores de Jesus. Nosso objetivo não é provar ou refutar a fé, mas sim montar um documentário completo, um panorama histórico que nos permita compreender as motivações, os medos e as esperanças de cada um dos envolvidos. Prepare-se para desvendar as camadas de um drama que mudou o mundo para sempre. Tudo começa num momento de profunda intimidade e tensão: a última ceia. Para os discípulos, era a celebração da Páscoa, a comemoração da libertação do povo hebreu. Mas, para Jesus, aquela refeição tinha um significado totalmente novo. Ele partiu o pão e partilhou o vinho, não como símbolos do passado, mas como emblemas do seu próprio corpo e sangue, oferecidos por uma nova aliança. Enquanto os discípulos ouviam palavras sobre traição e sacrifício, sem talvez compreenderem a dimensão do que estava para acontecer, a engrenagem do poder já se movia nas sombras. A última ceia não foi apenas o clímax da sua missão terrena, foi o prelúdio silencioso da tempestade que se aproximava, o ponto de partida para uma sequência de julgamentos que selaria o seu destino. Logo após a ceia e a agonia no Getsêmani, Jesus é preso. Inicia-se então um dos processos judiciais mais controversos da história, um verdadeiro labirinto de poder com três esferas de julgamento. A primeira parada é diante do Sinédrio, o Supremo Tribunal Judaico, liderado pelo sumo sacerdote Caifás. Para eles, a questão era teológica e política. Jesus, com suas afirmações de ser o Filho de Deus e suas críticas às autoridades religiosas, era visto como um blasfemo e uma ameaça à ordem estabelecida. Sua popularidade crescente poderia provocar uma intervenção romana, algo que o Sinédrio queria evitar a todo custo. Eles o condenam por blasfêmia, mas, sob o domínio romano, não tinham o poder de executar a pena de morte. Por isso, o caso é levado à segunda esfera. O poder romano na figura de Pôncio Pilatos, o governador da Judéia. Aqui, o jogo muda completamente. Para Pilatos, a acusação de blasfêmia era irrelevante. O que importava era a manutenção da ordem e a lealdade a César. A acusação é então reformulada para sedição. Ele se declara rei. Pilatos interroga Jesus e, segundo os evangelhos, não encontra nele crime algum. Tentando se esquivar da responsabilidade, ele envia Jesus a Herodes Antipas, a terceira esfera de julgamento que governava a Galileia e estava em Jerusalém para a Páscoa. Herodes, curioso, zomba de Jesus, mas também não o condena, devolvendo-o a Pilatos. A batata quente estava de volta nas mãos do governador romano. Para entender a decisão final de Pilatos, precisamos mergulhar na mentalidade romana. Do ponto de vista de Roma, a crucificação não era apenas um método de execução. Era uma poderosa declaração política. Reservada para escravos, rebeldes e não cidadãos, a cruz era um espetáculo de humilhação e terror, projetado para dissuadir qualquer um que ousasse desafiar a Pax Romana. Era a punição máxima para o crime de sedição, a traição contra o império. Quando a multidão, incitada pelos líderes religiosos, exigiu a crucificação de Jesus, Pilatos se viu encurralado. Libertar um homem acusado de se proclamar rei dos judeus poderia ser interpretado em Roma como fraqueza ou até cumplicidade. A inscrição colocada na cruz,
Jesus de Nazaré, rei dos judeus, em hebraico, latim e grego, não foi um ato de reconhecimento, mas de sarcasmo e advertência. Para Roma, a morte de Jesus foi, acima de tudo, a neutralização de um potencial líder rebelde e um exemplo brutal para todos os que sonhassem em desafiar o poder do imperador. Foi a burocracia do império esmagando uma figura incômoda. Enquanto para Roma, a cruz era um símbolo de vergonha e derrota, para os primeiros cristãos, ela se transformou no epicentro de um novo e revolucionário significado teológico. A morte de Jesus não foi vista como um acidente trágico ou uma falha política, mas como o cumprimento de um plano divino. Foi interpretada como o sacrifício definitivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa morte representava a reconciliação entre a humanidade e Deus, uma ponte sobre o abismo criado pela desobediência. Através da sua entrega voluntária, Jesus absorveu a punição que seria nossa, oferecendo perdão e a promessa de vida eterna. A cruz, antes um instrumento de tortura, foi ressignificada. Tornou-se o maior símbolo de amor, redenção e esperança. A morte, que deveria ser o fim de tudo, na teologia cristã, tornou-se o começo de uma nova criação. Foi a derrota aparente que escondeu a maior vitória da história. Mas a história não termina na cruz. 3 dias depois, algo extraordinário acontece. Algo que transforma um grupo de seguidores assustados e dispersos em um movimento que mudaria o mundo: a ressurreição. Do ponto de vista histórico, é um evento complexo de analisar. Não temos filmagens ou fotografias, mas temos fontes textuais muito antigas. As evidências que os historiadores analisam são: primeiro, o túmulo vazio. As fontes, tanto cristãs quanto não cristãs, concordam que o túmulo foi encontrado vazio. As autoridades judaicas da época, inclusive, criaram a narrativa de que o corpo havia sido roubado, o que paradoxalmente confirma que o corpo não estava lá. Segundo, os relatos das aparições. Não foi apenas uma pessoa, mas grupos de pessoas, incluindo os apóstolos, e segundo o apóstolo Paulo, mais de 500 pessoas de uma só vez, que afirmaram ter visto Jesus vivo após sua morte. Terceiro, e talvez o mais forte argumento histórico, é a transformação radical dos discípulos. Homens que se esconderam com medo da morte subitamente se tornaram pregadores ousados, dispostos a morrer por sua fé na ressurreição de Cristo. Algo profundo deve ter acontecido para causar uma mudança tão drástica. O legado imediato da morte e ressurreição de Jesus foi explosivo. Aquele pequeno grupo de judeus da Galileia começou a proclamar uma mensagem que parecia loucura para muitos. O Messias crucificado ressuscitou e é o Senhor do universo. Essa proclamação, conhecida como querigma, tornou-se o coração da pregação cristã. Em poucas décadas, pequenas comunidades de seguidores surgiram por todo o Império Romano. Eles se reuniam em casas, partiam o pão em memória de Jesus e viviam de uma forma que desafiava os valores da sociedade romana. Eles cuidavam dos pobres, das viúvas, dos órfãos e viviam uma ética de amor e perdão que atraía pessoas de todas as classes sociais. O movimento que as autoridades judaicas e romanas pensaram ter esmagado na cruz, na verdade, apenas começou a florescer a partir dela, provando que, às vezes, o fim é apenas um novo começo. E assim, ao olharmos para a morte de Jesus através das lentes de Roma, do Sinédrio e dos seus próprios seguidores, vemos não uma, mas múltiplas histórias que se entrelaçam. Vemos um drama político, um conflito religioso e o nascimento de uma fé que redefiniu a história. Cada perspectiva nos revela uma faceta diferente daquele evento monumental em Jerusalém.
Espero que esta análise tenha oferecido uma visão mais rica e completa sobre esses acontecimentos. A história é feita de pontos de vista, e compreendê-los é a chave para nos aproximarmos da verdade. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada histórica e de reflexão. Se você gostou deste conteúdo e quer ver mais vídeos como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Sua participação é muito importante para nós. Até a próxima!